Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que está chegando aí, se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leon, eu sou missionário aqui em Portugal e estamos começando oficialmente esse canal apresentando para vocês um pouco da nossa história. Vamos começar a compartilhar com vocês aqui no YouTube um pouco de como é a nossa vida, essa vida de quem está vivendo na missão. Bom, hoje esse vídeo é como a gente descobriu o nosso chamado para missões. Eu cresci na igreja, sempre fui muito envolvido com o Ministério de Louvor, com música na igreja. Eu morava numa cidade no Rio de Janeiro que era Nova Iguaçu, né, que é uma cidade da Baixada Fluminense. Quando nos casamos, a gente já se afastou um pouco da minha família e fomos morar na região serrana do Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis. Quando nós chegamos em Teresópolis, a gente não sabia, mas já era um treinamento para aquilo que a gente ia viver. Porque eu cheguei num lugar onde eu não conhecia ninguém e eu precisava fazer amizades, começar a achar formas de me manter, trabalhar e também começar numa igreja totalmente nova. Eu precisava conhecer um lugar onde eu conseguisse me integrar e servir. Bom, nessa época, assim que a gente chegou em Teresópolis, eu fui trabalhar em uma barbearia e essa barbearia ela me possibilitava conhecer muitas pessoas, então era uma ferramenta poderosa de contato com pessoas, mas até então a gente não tinha essa mentalidade de missão, tá? E fomos para uma igreja chamada Lagoinha Teresópolis. Quando eu cheguei na Lagoinha Teresópolis, era muito diferente da realidade que a gente tinha vindo, porque eu vim de uma igreja muito pequena, uma igreja de bairro, onde o meu tio é pastor até hoje. E quando a gente chegou na Lagoinha, era uma igreja muito grande, uma igreja que tinha vários setores, e inclusive até a questão da música era diferente daquilo que eu estava acostumado na cidade de Nova Iguaçu, porque eu fazia praticamente tudo sozinho. Eu tocava, cantava, ministrava, fazia tudo sozinho. E lá não, tinha uma banda, um pessoal muito bom. Então a gente começou a se integrar nessa igreja. A gente gostou muito da igreja e começou a servir na igreja. E quando a gente serviu na igreja, resumindo um pouco da história, começou um culto de segunda-feira chamado Culto Prey, na qual a gente começou a participar muito desse culto e liderar algumas áreas, a cooperar na liderança nesse sentido. E aí Deus começou a falar muito com a gente nesse tempo. E só que na nossa cabeça, como a gente era muito envolvido com a questão de música na igreja, na nossa cabeça o que ia acontecer? A gente ia começar a ministrar em lugares fora da nossa igreja. A gente ia começar a ir para outras cidades. E isso de fato ocorreu algumas vezes. A gente não tinha noção que Deus estava falando sobre missão já no nosso coração. No ano de 2021, se não me engano, a gente já tinha acabado de passar pela pandemia, né, do Covid-19. E nesse período, como eu cortava cabelo, na cidade de Teresópolis aconteceu uma coisa muito diferente do restante do Rio de Janeiro. Eles colocaram um rodízio de CPF, então se você tinha o final do seu CPF no dia par, você não poderia sair no dia ímpar, por exemplo. Então você poderia sair para a cidade para resolver alguma coisa no mercado, dia sim, dia não. E todos os comércios locais de atendimento foram fechados. Então eu fiquei muito tempo sem trabalhar. E trabalhando por conta própria, não tinha como me manter. E nessa época a gente tinha carro financiado, pagava aluguel e dependia 100% do nosso trabalho. Então, por conta disso, a nossa vida deu aquela embolada. Embolada financeira. Acho que a maioria das pessoas acabou passando por isso. E eu lembro que nessa época, assim que isso começou a ser resolvido, que a gente voltou a trabalhar, que a cidade começou a voltar ao normal, foi exatamente nessa época que aconteceu a nossa clareza daquilo que Deus estava nos chamando para fazer. Eu me lembro que
a gente fez uma viagem em janeiro para uma casa de praia com a família, com os meus pais, até com meu tio, que é o pastor que orou por nós e nos enviou. Eu lembro que naquele dia a gente estava vindo de uma sequência de coisas que estavam acontecendo, de amigos que se afastaram, a sensação que eu tinha no meu coração é que eu já não fazia mais parte daquilo que eu vivia, que eu gostava de viver em Teresópolis. E a gente orava nesse sentido, porque é estranho, porque a gente estava no meio de pessoas que a gente amava, mas a sensação que a gente não pertencia mais àquele lugar. Isso que a gente viveu foi fruto do que Deus precisava fazer para que a gente realmente fosse arrancado para viver nesse período de missões. Então, nessa viagem, eu me lembro que foi uma viagem muito diferente. Eu lembro que eu comecei a ter uma percepção. Eu olhava para os meus pais, olhava para minha família, olhava assim, e a sensação é como se aquilo fosse meio que, abre aspas, uma despedida. Como se eu fosse ficar, que eu não fosse mais de Nova Iguaçu para Teresópolis, como se a gente fosse ser arrancado de alguma forma. Deus já estava falando com a gente. E eu virei para minha esposa e eu falei para ela, num dos momentos da viagem, eu falei assim, olha, eu acho que Deus vai nos levar para um outro lugar. E ela falou assim, eu tô sentindo algo estranho, tô com uma angústia no meu coração. E eu falei assim, olha, eu sinto que Deus está nos chamando para algo. E quando a gente falou isso, nessa conversa, é como se o Espírito Santo tivesse descortinado e como se tivesse florescido no nosso coração o que era que Deus queria. E na hora a gente sabia o que era para fazer, o lugar para onde ir e tudo. E quando eu falei para ela assim, olha, Deus está nos chamando para Portugal. Só que você precisa entender uma questão. A gente não tinha dinheiro para ir para Portugal. A gente estava saindo de um período muito difícil financeiro. A gente tinha acabado de começar a respirar financeiramente para conseguir colocar a nossa vida em ordem. Quando a gente voltou, a gente fez exatamente o que tinha que fazer. Entregamos a casa, pegamos os móveis, o que der para vender a gente vai vender, o que não der para vender a gente vai doar. E ficamos na casa da minha sogra e colocamos uma data. Isso era não lembro se era final de janeiro. Final de janeiro, a gente ficou fevereiro, março, abril. Fevereiro, março e abril morando na casa da minha sogra. Foram 3 meses. Que foram os 3 meses de preparação para que a gente pudesse sair do Brasil para Portugal. E nesse tempo a gente tirou passaporte. Todo o valor que entrava a gente revertia para viagem. A gente não tinha o dinheiro da passagem. Para você entender como Deus agiu. A gente tinha a direção. Então, quando a gente teve a direção, entrou um primeiro valor, a gente pegou aquele valor, foi e tirou o passaporte. E esse valor do passaporte, eu lembro que faltava um mês mais ou menos para a data da gente viajar, né, que a gente tinha colocado como uma meta. Eu tinha um carro que eu falei que estava financiado. Esse carro, na época que a gente teve essa dificuldade financeira, esse carro atrasou no financiamento, teve acho que 2 ou 3 parcelas que já estavam em atraso. Só que aí um amigo falou assim, olha, por que você não tenta ir numa agência de carro e ver se eles não compram o carro e abater a dívida? E quando eu cheguei lá, eu tinha um carro que na época, quando eu comprei, eu tinha dado 15 mil de entrada, o carro valia 35 mil. Quando eu cheguei na agência, o cara virou para mim e falou, você pagou esse carro há quanto tempo? Eu falei o tempo que tinha pagado. E ele falou assim, olha, de repente, se você fizer um boleto de quitação e o fato já está atrasado, a gente pode de repente ver se você consegue pagar pelo valor que eu vou te dar nesse carro. E
e você recuperar pelo menos uma parte desse valor. E o cara foi muito gente boa. Aí eu falei, então vou ligar para lá para ver o que era. E ele falou assim, olha, o teu carro tá valendo hoje 49 mil. Na época dessa pós-pandemia, os carros subiram muito o valor. E aí, quando eu liguei para a financeira para poder fazer a cotação, né, para quitar o financiamento, a financeira me deu o valor de 9 mil reais para poder quitar. Então, isso foi uma resposta de Deus assim, muito grande, porque a gente vendeu o carro. Eu lembro que foi mais caro do que a gente comprou, porque teve uma parte, né, que ele separa para ter o lucro da agência. E a gente voltou mais do que eu dei. Eu tinha dado 15 mil de entrada, eu acho que eu peguei mais de 20 mil de volta. E foi o valor que a gente conseguiu comprar as passagens e vir com o restante do valor como uma reserva para chegar aqui em Portugal. Eu tive dúvidas, e aí Deus me respondeu na palavra, no livro de João, capítulo 3, que aquilo que é nascido da carne é carne, mas daquilo que é nascido do Espírito é Espírito, e todo aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. E aquilo veio como um bálsamo no nosso coração, porque tudo que a gente fez foi obedecer a voz de Deus, e obedecendo a voz de Deus, Deus foi nos guiando. Eu não sabia como é que eu ia chegar até esse lado aqui, não, mas Deus foi dando passo a passo o que teria que ser feito. Deus foi fiel e cumpriu aquilo no qual Ele nos chamou para fazer. Bom, essa foi a forma que Deus nos chamou para a missão, até nós chegarmos até a missão. Quando a gente pisou aqui em Portugal, eu me lembro como se fosse hoje, há 3 anos atrás, a gente desembarcou do avião, pegou as malas, entrou, né, na condução. Quando a gente pisou na cidade na qual nós estamos plantados, a primeira coisa que a gente fez foi ser recebido na igreja na qual a gente foi servir. E a gente chegou na igreja literalmente com as malas, né? Com as malas nas mãos. E as pessoas olharam pra gente e falaram assim, eles estão com as malas? Sim. E a gente falou, nós somos missionários e viemos para cá para que Jesus seja conhecido e para que o reino de Deus avance. Por isso, eu não sei se você tem, se a minha história ela vai fazer sentido para você. Mas se você tem um chamado missionário, a primeira coisa que você precisa entender é que aquilo que Deus chama, te convida, Ele financia, Ele te dá as possibilidades, e esse vídeo é para te inspirar. Por isso, eu quero te convidar a você participar comigo nesse canal, você se inscrever nesse canal. É muito importante para mim, para minha esposa, ter a sua participação, o seu comentário, o seu compartilhamento, para que esse vídeo ele ative pessoas. Eu quero te dizer que Portugal é um país que precisa de missionários, de pessoas que vêm para cá para queimar por amor por Jesus, para poder pregar o Evangelho. Essa nação, a Europa, precisa de Jesus. A Europa precisa de pessoas que queimem por Jesus. Por isso, se você está vendo esse vídeo, chegou até aqui, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam ativadas, e me acompanha que eu vou estar soltando vídeos semanalmente aí, sempre que eu puder, trazendo as nossas experiências, mostrando tudo que Deus tem feito aqui. Eu vou mostrar como é o nosso dia a dia, mostrar quais são os frutos da missão nesses 3 anos que a gente tem vivido. Por isso, muito obrigado e fica aqui um forte abraço. Tchau, tchau.